Fala, turma! Sejam muito bem-vindos ao segundo dia do nosso mini curso de Power BI, aqui focado nessa área de supply chain. E hoje a gente vai construir do zero, né? Do zero eu digo porque ontem a gente teve uma introdução, mas hoje começou agora o jogo de verdade. A gente vai construir o nosso dashboard de gestão de estoques, tá? Então, sem mais delongas, pessoal, como a gente tem bastante coisa para fazer aqui hoje, a gente vai começar muita coisa aqui no Power BI, a gente vai aprender muito conteúdo e amanhã eu vou estar, inclusive, em Belo Horizonte, né? Vou estar viajando aí, fazendo essas outras duas lives com vocês. Vamos começar importando as outras planilhas que a gente não importou ontem. A planilha de produtos, a planilha de armazém, de planta, né? A planilha de estoque. Vamos pegar a nossa pasta de trabalho do Excel e vamos importar o restante aqui, tá? Então vamos lá, ele está importando aqui para a gente vai trazer para a gente as abas de estoque, de planta e de produto, que a gente não carregou ontem, certo? Então ontem a gente trouxe somente a aba de vendas, né? E agora a gente vai trazer todas as outras abas para a gente trabalhar aqui junto, tá? Trazer aqui o Power Query aqui para a gente, show de bola. Então quando a gente vai... a gente já aprendeu ontem, né? Para quem não estava aqui ontem, que sempre que a gente carrega uma base de dados aqui no Power BI, a gente não clica direto em carregar, a gente clica em transformar dados, né? Então foi isso que eu fiz. Importei a base de dados, escolhi as abas que a gente precisava e cliquei em transformar dados direto. Por isso que a gente veio aqui para o Power BI, ou para o Power Query, né? E aqui dentro do Power Query, turma, a gente tem algumas informações aqui. Né? Ele carregou para mim as 3 tabelas. A tabela de estoque, que eu já estou vendo que tem um monte de linha em branco. Eu já vou chegar aqui embaixo, ó, filtrar, tirar todas as linhas em branco, já vou aproveitar para conferir se está tudo certo. Eu estou vendo que tem um monte de coluna desnecessária, então eu vou fazer o seguinte, ó, clicar na primeira coluna, segurando Ctrl Shift, eu vou clicando, opa, acho que é só Shift aqui, Ctrl Shift, eu seleciono todas as outras, né? Ctrl Shift para quem mexe em Excel, já sabe até o que eu estava tentando fazer aqui, mas segurei Shift, se eu consigo selecionar todas as colunas. Então, eu clico agora com o botão direito, remover, eu posso apertar no delete do teclado também, apaguei tudo. Aquilo que eu falei para vocês, pessoal, quando a gente está trabalhando com planilhas, a gente em algum momento colocou alguma informação em alguma célula, alguma coluna, ele acaba imaginando que aquilo ainda existe e traz para cá tudo em branco, tá? Então, apagamos ali o que a gente não precisava. Eu vou agora alterar o tipo dessa coluna, que tem data de entrada, então só que ele está imaginando que isso aqui é um número, né? Mesmo problema que a gente viu ontem. Então, eu vou clicar 1, 2, 3 e vou mudar esse tipo para tipo data. Pronto, está tudo ok aqui na tabela de estoque. Vamos para a aba de planta. Tem um monte de coisa em branco, um monte de lixo. Vamos filtrar, tirar o nulo. Clicar na primeira coluna, ao invés de ir arrastando toda, segura só Shift, vai até a última, aperta no delete do teclado. Né? Hoje a gente está vindo com uma velocidade um pouquinho maior, mas fica tranquilo que isso aqui fica gravado para você ir vendo todo o passo a passo que a gente está fazendo aqui. Todas essas aulas, tá, pessoal, do mini curso gratuito de Power BI, ficarão disponíveis até domingo. E aí, lembrando que na próxima segunda-feira, dia 21, a gente vai ter uma live ensinando você a conseguir o seu primeiro cliente com Power BI. A gente está tendo esse mini curso aqui com certificado, que você já vai sair com 3 dashboards no seu portfólio. Primeiro você já sai hoje. E aí, segunda-feira, a gente vai te ensinar como que você monetiza esse conhecimento e consegue seu primeiro cliente. Mas vamos lá continuar aqui. Produto, aparentemente na tabela de produto está tudo ok, show de bola. Eu fiquei devendo para vocês uma explicação do que é isso aqui. Porque a gente está vendo que na nossa tabela aqui de produto tem um negócio chamado aqui classificação ABC. O que é isso? Alguém sabe o que é classificação ABC? Manda no chat aqui, se tiver alguém que sabe o que é classificação ABC. Pessoal, a classificação ABC é uma técnica de gerenciamento que a gente usa para categorizar itens, produtos, clientes, tanto faz. Eu posso classificar clientes em ABC, posso classificar produtos em ABC, né? E o que isso vai fazer é olhar para a importância relativa de cada produto. A gente utiliza essa classificação para ajudar a priorizar e tomar melhores decisões ali em relação à alocação de recursos, gestão de estoque, planejamento financeiro e várias outras coisas. Então, o que você já pode estar imaginando é que quando uma classificação é A, é porque é o quê?
um produto ou um cliente, se fosse classificação de cliente, que tem mais prioridade. É a prioridade top ali, o mais importante. Aí o B, a prioridade média, né, que também é importante, mas não é o mais importante. E o C, aquele que tem baixa prioridade, ou seja, né, se a gente tem que ter uma gestão ali mais direcionada, a gente direciona a gestão muito mais para produtos, tá? Classificação A, certo? Então vamos lá. Quais são os produtos que normalmente eles estão dentro da classificação A, né? São itens ali que têm maior importância, né? Com maior valor, por exemplo, maior impacto no lucro, né? Na parte financeira da empresa, né? Tem uma parcela mais significativa do valor total, né? Eles podem até ser vendidos em um número menor, né? Por exemplo, tem um produto que é muito caro, eu vendo menos ele, mas beleza, ele importa muito mais no lucro final da empresa, né? Ele é um produto muito mais importante no resultado do negócio. Então esse é um item que ele necessariamente, né, ele vai precisar de mais atenção, de mais controle, porque um problema num produto A, putz, gera muito mais impacto na operação e no resultado financeiro da empresa, diferentemente de um problema no produto C, por exemplo. Não vai resultar em tanto impacto, vai resultar em impacto, claro que vai, mas não vai gerar tanto problema quanto se ocorrer alguma coisa dentro de um produto de categoria A, tá? Já nos produtos de categoria B, são produtos, como eu falei para vocês, com importância intermediária, né? Eles vão ocupar, assim, eles não são nem o menos importante, nem o mais importante, né? Então, eles ainda exigem uma relevância, eles ainda vão exigir um nível moderado de gerenciamento, né? A gente ainda vai estar olhando para isso, ainda vai estar monitorando, né? Diferentemente da atenção, do foco que a gente dá para o produto A gente também dá atenção para o produto E, para o produto B, mas de maneira moderada. O que eu falo? Maneira moderada, né? Isso vai se traduzir, pessoal, tanto em gráficos para analisar os produtos, tanto em atenção no momento de analisar, quanto também em fóruns, né? Essas empresas, como eu falei para vocês, que usam que tem esse setor de supply chain, elas possuem os times de S&OP e S&OE. Então, quando o time de S&OP está traçando o planejamento, né, o time do SOP está traçando o planejamento de toda a cadeia de suprimentos, putz, ele está dando muito mais atenção para o planejamento, para olhar cada detalhe, cada minuciosidade dos produtos de categoria A. Ele também dá bastante atenção para o produto de categoria B, mas talvez ele não vá tanto no detalhe, ele não invista tanto tempo no produto de categoria B, como ele investe no produto de categoria A. Já no produto de categoria C, são aqueles que têm menor importância, né, que geram menos impacto, que geram menos valor. Né, eles podem até ter ali, né, podem ter vários itens dentro da categoria C, mas são itens ali, né, que têm um valor, né, representativo no lucro mais baixo. Né, são itens ali, são gerenciados de maneira mais simplificada, com menos foco, com menos controle. Então, são itens que, por exemplo, no planejamento do SOP, a gente dedica menos tempo para estar trabalhando com eles. Né? Dentro do supply chain, a gente trabalha muito com ciência de dados, automatizando boa parte dos processos, automatizando produção, um monte de coisa. Né? A gente tem vários algoritmos que a gente constrói também para poder identificar qual que é o produto ideal para ser produzido e esse tipo de coisa. Né? E normalmente, a gente ainda faz um double check, né, nesses algoritmos. Eu estou indicando que é melhor produzir isso aqui. Tá, mas é um produto de categoria A, vou fazer um double check para saber se é realmente isso. Se é um produto de categoria C, talvez eu não vá tão a fundo assim, tá bom? Então a classificação ABC, ela vai ajudar as empresas a entender onde que elas precisam concentrar seus esforços, seus recursos, a sua atenção no momento da gestão, né? Porque, por exemplo, na gestão de estoques aqui, tentar categoriar, eles têm que ser monitorados de perto. A gente não pode evitar a falta de estoque, né, para produto de categoria A. Já produto de categoria C, a gente pode ter uma abordagem mais tranquila, né, porque se tiver uma falta na categoria C, vai gerar um impacto, mas não vai ser tão grande, tá? Então, de maneira resumida, né, essa classificação é uma maneira que a gente utiliza para organizar os itens, né, aqui nesse caso itens, mas também podem ser organização, gestão de clientes, como eu falei para vocês, com base na importância, tá? Permitindo ali uma alocação mais estratégica de recursos e de esforço. Show de bola! Acabamos de entender o que é classificação ABC, então agora vamos carregar toda essa base de dados, né? Vamos clicar aqui em fechar, aplicar, e vamos trazer toda essa base de dados aqui para dentro do Power BI Desktop. Ele está carregando tudo aqui, vamos aguardar, está carregando tudo, vai dar tudo certo.
Show de bola. Beleza, carregou tudo. A gente está vendo todas as tabelinhas aqui do nosso lado direito. Tá tudo ok, veio tudo para cá. Show de bola, tá? A primeira coisa que eu vou fazer com vocês, turma, é o seguinte. Eu vou apagar tudo que a gente fez ontem aqui, ó. Apaguei. Apaguei tudo que a gente fez ontem. E eu vou carregar aqui para dentro um plano de fundo que eu criei. Eu fiz um plano de fundo aqui para a gente poder trabalhar, a gente ter um dashboard bonito. Os alunos do Profissão do Século, eles sabem a importância de ter um dashboard bonito. Eles, inclusive, aprendem a fazer esse plano de fundo que eu vou importar aqui com vocês. A gente tem uma aula lá no Profissão do Século, uma masterclass, na verdade, só sobre Figma. Mais de 1 hora ali falando tudo sobre Figma, é muito legal, que foi a imagem que eu utilizei para a gente estar aqui. Para a gente estar aqui agora importando essa imagem aqui, né? Foi a ferramenta que eu utilizei para construir esse plano de fundo. Então, como que a gente faz para importar um plano de fundo aqui no Power BI? Olha só, vamos vir nesse pincelzinho aqui, ó, tela de fundo, tá? Tem papel de parede também, mas não é papel de parede, tá? É tela de fundo. Então, vamos clicar aqui em procurar uma imagem. Eu vou navegar aqui para onde eu salvei, dashboard de gestão de estoques. Na hora que eu importo, não está aparecendo absolutamente nada. A gente não consegue ver nada. Por quê? Porque por algum motivo, a gente não sabe por quê, a Microsoft ela configurou para sempre que eu importo uma imagem, a transparência está 100%. Então ninguém consegue ver. Né? Tem coisas que a Microsoft faz que a gente não entende, mas não tem problema. É só puxar aqui, opa, agora eu estou conseguindo ver um plano de fundo super bonito aqui para a gente poder colocar nossos gráficos, colocar tudo, né? Então, vou voltar aqui, só porque a gente precisa ajustar mais uma coisa. Eu já consigo ver minha imagem aqui, mas no momento que eu compartilho esse relatório, que eu publico ele para compartilhar com outras pessoas, se a minha configuração de ajuste da imagem estiver normal, pode dar problema. Então, eu tenho que clicar aqui, clicar em ajuste, pronto, ó, preencheu certinho, tá tudo show de bola, tá, pessoal? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o seguinte, colocar os indicadores que a gente vai colocar aqui. A gente vai ter 4 indicadores. A gente vai ter um dashboard, onde a gente vai ter um indicador de estoque atual, outro de capital de giro, que é o valor, né, correspondente àquele meu estoque atual. Se eu fosse vender esse meu estoque atual, por quanto ele valeria? Né? As minhas vendas dos próximos 3 meses e o meu lead time. Tá? Meu lead time, o que é lead time, João? É o tempo que eu levo, em média, até entregar os meus produtos. Então, em média, eu levo tantos dias, tantas semanas para entregar um produto. Esse é o meu lead time, tá? Esse é o meu lead time. E a gente vai aqui também, pessoal, pegar o nosso estoque, né? Nosso estoque aqui por produto, nosso estoque por armazém, vendas por classificação ABC e as vendas ao longo do tempo. Beleza, pessoal? Então, show de bola. Vamos lá começar a fazer, tá? Para a gente poder calcular o nosso estoque atual, bem, a gente tem uma tabela de estoque com a data de entrada de cada estoque. Então, teve produção, entrou estoque aqui dentro, né? E aí, a gente também tem o quê? A gente também tem a tabela de vendas. Então, para eu saber meu estoque atual, é o quanto eu entrei de estoque na tabela de estoque, menos o quanto eu vendi. Sei lá, eu entrei com 100 quilos de estoque, vendi 30. Então, meu estoque atual é 70, tá? A gente precisa fazer esse cálculo, certo? Só que a gente está vendo aqui que a gente tem estoque, a gente tem uma coluninha data de entrada, a gente tem na tabela de vendas 2 datas, data de venda e data de saída, certo? Beleza. Então, no momento que a gente for diminuir o meu estoque atual pelas minhas vendas, a gente pode ver, quando eu entrar em uma dessas tabelas, que ele tem datas futuras também, tá? São expectativas de vendas futuras e também tem datas de entrada de estoques futuras, tá? Que são expectativas de entradas de estoque no futuro. Beleza? E aí, pessoal, quando a gente for fazer isso, ele não vai saber como calcular, né? Porque esse estoque atual é meu estoque hoje, sem importar o que ainda vai entrar. Então, por exemplo, eu tenho aqui meu estoque, minha data de venda, olha só importa até agora agosto. Até agora é dia 10. Tudo que tiver depois do dia 10 de agosto, né? Antes, vamos colocar a data aqui de hoje, né? Pronto, já apareceu de hoje. Então, tudo que tiver depois disso aqui, não é para contar dentro de estoque atual, porque ainda não debitou. É só uma expectativa de venda e uma expectativa de entrada de estoque. Ainda não se concretizou. Então, só importa para a gente isso aqui. Então,
Então, a gente precisa primeiro fazer um cálculo para só considerar essa base de dados de saída de estoque. A mesma coisa aqui do estoque, né? Eu só vou considerar tudo que está de entrada de estoque até antes de hoje. Né? O que veio depois eu não vou considerar. Por quê? Porque é somente expectativa de entrada de estoque, né? Tem um planejamento de produção, tem alguma coisa, mas a gente já viu que pode acontecer algum problema. E aí, pessoal, no momento que a gente for fazer isso, imagina só, eu cheguei bem aqui e eu fiz um filtro ó, na data da venda, tá? Mas eu podia, por exemplo, fazer um filtro, faria até mais sentido, um filtro na data de saída, né? Porque, por exemplo, é só no momento que meu material sai que eu debito do meu estoque. Somente no material sai que eu debito do meu estoque. E aí, por exemplo, se no momento que eu vou fazer esse cálculo da quantidade de produto que saiu, como é que o Power BI vai saber? Se ele vê o que saiu, se ele vê a data que vendeu, qual data que ele leva em consideração? Né? Então, para a gente poder dizer para o Power BI qual data ele vai levar em consideração e a gente conseguir fazer esse estoque atual, filtrando a data de entrada, filtrando a data de saída, a gente precisa ter uma tabela principal que a gente chama de dimensão de calendário. Tá? A gente tem né, esse conceito dentro da análise de dados, que tudo que é tabela de evento, e aí eu vou facilitar para vocês dizer que tabela de evento são as tabelas que a gente faz os cálculos e são as tabelas que contêm datas, que contêm eventos, a gente chama de tabela fato. E a gente, por padrão, sempre coloca um F antes do nome de uma tabela fato. E as tabelas que são descritivas, tá? Que são tabelas que a gente não utiliza cálculos, mas utiliza, por exemplo, para fazer análise. Ó. Quantidade de estoque por produto é uma análise, então por produto. Estoque por armazém é uma análise por armazém. Essas tabelas que a gente chama de asóticas, né, as lupas pela qual a gente enxerga os nossos cálculos, a gente chama de tabela dimensão, certo? São as tabelas que armazenam as nossas características. E a gente coloca normalmente ou um D antes do nome da tabela ou um DIN, tanto faz, tá? Só para a gente saber que é uma tabela de dimensão e que é uma tabela fato. Então já vamos mudar aqui o nome das tabelas para fato com F e dimensão com DIN. Show de bola. E aí a gente precisa construir, pessoal, a nossa tabela, a tabela de dimensão de calendário, que é a tabela pela qual eu vou fazer os filtros principais de calendário, vou fazer todas as nossas outras coisas, tá bom? Para a gente fazer isso, vamos clicar aqui em transformar dados, tá? Vou clicar aqui em transformar dados. E a gente vai utilizar um pouquinho de programação, de linguagem M aqui, mas vocês vão ver que não tem nada complexo no que a gente está fazendo, tá bom? Então vamos lá, vou clicar aqui em nova fonte, consulta nula. Pronto, nova fonte, consulta nula. Eu vou colocar uma fórmula aqui que é list.dates. Só isso, tá? List.dates, tá? Opa, veio list duas vezes e vou dar um OK. List.dates, deu OK. Ele aparece aqui para mim, ó, que essa função list.dates, ela retorna uma lista de datas de tamanho count. Como assim tamanho count? Olha só, a quantidade que eu coloco aqui. Iniciando numa data que eu colocar em start e o incremento é especificado em step. O que é o step? Se eu colocar 1, ele aumenta de 1 em um dia. Se eu colocar 2, ele aumenta de 2 em 2 dias. Então, por exemplo, primeira data dia 10, segunda vai ser dia 12. Se eu colocar 1, a segunda data vai ser dia 11. Tá? Então, vamos colocar qualquer coisa aqui, porque no momento que a gente está fazendo não faz diferença. A gente vai tornar tudo isso automático com base na nossa base de dados. Tá? Então, vamos colocar qualquer coisa aqui. O importante é que o step seja 1. Então, o step foi 1, vamos colocar invocar. Ele gera para a gente ó, uma tabela começando no dia 1º de agosto de 2023, com 365 datas, aumentando de 1 em um dia. Tá? Então, é isso que ele faz. Tá bom? Olha, você pode ver que você não precisa decorar como que funciona cada fórmula, mas a gente foi olhando aqui, a gente consegue entender o que é cada coisa. Né? Olha só, é 1º de agosto de 2023, 365 dias, né? E um dia de diferença entre cada data. Beleza, o próximo passo que a gente precisa fazer é pegar essa função que a gente gerou e clicar aqui, ó, transformar isso numa tabela. Então, transformei isso numa tabela, vou dizer aqui que não tem nenhum problema, vou dar um OK. Show de bola. Vou mudar o nome da minha tabela para DIN calendário, tá? Para saber que é uma dimensão de calendário. Vou mudar o nome da minha coluna para data, mudar o tipo da minha coluna aqui para data também. Até aqui, tudo show de bola.
Agora, o que a gente vai fazer, a gente vai clicar bem aqui em editor avançado, olha só, editor avançado, beleza? E a gente vai, ó, ao invés de pegar essa primeira data, dia 1º de agosto, ao invés de pegar a duração gerando 365 dias, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai olhar qual que é a menor data que a gente tem dentro das nossas tabelas, certo? A gente vai pegar a menor data que a gente tem, beleza? E a gente vai pegar a maior data que a gente tem também, tá bom? Vamos pegar a menor data que a gente tem e a maior data que a gente tem. Por quê? Porque a gente vai gerar um conjunto de datas, começando na menor data do nosso modelo, da nossa base de dados, terminando na maior data que a gente tem aqui, beleza? E vamos pensar na lógica, né, turma? Vamos pensar aqui na lógica, certo? Para a gente também ser mais otimizado no nosso cálculo. No momento que a gente for pegar a data inicial da nossa tabela calendário, que hoje é dia 1º de agosto, né? No momento que a gente for pegar a data inicial da nossa tabela é a data de saída do produto da tabela de vendas, é a data da venda do produto, ou é a data de entrada do estoque? A minha primeira data só pode ser a data de entrada do estoque, porque para eu ter uma venda, eu precisei primeiro produzir em algum momento. É claro que existem exceções a essa regra, mas a gente vai adotar essa regra aqui. Essa regra faz sentido. A minha primeira data de entrada é dia 5 de janeiro e a minha primeira data de venda é dia 1 de fevereiro, tá? Então, vou chegar bem aqui, ó, editor avançado, vou clicar no Enter aqui depois do let, vou dar um tab e vou colocar aqui, ó, menor data, que vai ser igual a list.min, tá? List.min. Eu vou jogar aqui dentro a minha tabela de estoque, tá? Com a data, deixa eu só lembrar o nome, né? Vou colocar uma vírgula aqui. Só lembrar o nome aqui, data de entrada. E aí, só porque isso aqui tá com espaço, eu vou colocar só um underline aqui, só para não ter problema nenhum. Então, beleza, eu botei um underline, vou copiar o nome dela, voltar para a dimensão de calendário, editor avançado, vou colocar aqui dentro, ó, data de entrada. Então, estou pegando o menor valor de todos os valores da minha coluna data de entrada, lá da minha tabela de estoque, certo? Então, meu menor valor sempre vai ser a entrada de estoque, né? Essa é a lógica, tá? Então, beleza, o meu menor valor, ele vem bem para cá, ainda não mudou nada aqui, tá? Ele vem bem para cá, ó. Minha menor data é dia 5 de janeiro, foi isso que a gente viu, menor data dia 5 de janeiro. Show de bola, até aqui tudo bem. Vamos pensar na nossa maior data agora. Nossa maior data é a data de entrada de estoque, data de venda ou a data de saída do produto, né? Uma maior data, na verdade, não importa. Eu posso ter tido uma saída de produto, que pode ser minha maior data. Posso ter tido uma venda que ainda não teve saída do produto. No nosso caso, todas as vendas já tiveram saída, mas eu posso ter uma venda que ainda não teve saída do produto. Eu posso ter acabado de ter uma entrada de estoque e ainda não ter tido uma venda. Então, não existe uma regra para saber qual que é a minha maior data, né? Então, a gente precisa conferir as 3 datas. Vamos fazer o seguinte, então. Tá, vamos lá. Maior data, estoque. Vamos criar tudo isso, tá? E a maior data é muito simples, ó. Ao invés de ser list.min o nome da função, muda para list.max. Só isso, tá? Só isso. E, pessoal, o único momento que a gente precisa programar aqui dentro do Power BI é para construir essa tabela de dimensão de calendário, tá? Podem ficar super tranquilos. E não é nem uma programação absurda, né? É só isso aqui. Então, ele acabou de trazer para a gente que a maior data da nossa tabela de dimensão de calendário é 25 de junho de 2025. Exatamente isso, tá? Então, vamos agora mudar aqui o nome dessas colunas também. Vamos colocar uns underlines aqui. Né? Vou copiar o nome dessa coluna aqui. Vamos lá na dimensão de calendário. Vou colocar aqui, ó, maior data venda, né? List.max vai ser AF vendas e o nome da minha coluna. Eu vou colocar uma vírgula, né? Sempre coloca vírgula. Se eu não colocar vírgula no final, ó, dá erro dizendo que precisa de vírgula. Então, vou colocar uma vírgula aqui. Minha maior data venda aqui é dia 15 de fevereiro de 2026, tá? Venho para cá, é exatamente isso. Agora eu só preciso pegar minha maior data de saída, tá? E a gente compara as 3 datas para ver qual das 3 é a maior. A maior entre essas 3 datas vai ser a nossa maior data, tá? Então, vamos lá. Maior data, saída, estoque. List.max, F vendas, data de saída. Então, beleza. Vamos colocar aqui, maior data saída de estoque, 16 de fevereiro. Vamos voltar na tabela de F vendas.
é verdadeiramente dia 16 de fevereiro. Beleza, agora a gente precisa conferir qual das 3 datas é a maior. Com certeza é a data de estoque, né? Porque a gente tem previsão de entrada de estoque até dia 25 de junho de 2025. E a gente só tem previsão de vendas até fevereiro. Então, a nossa maior data do nosso modelo é dia 25 de junho, tá? Então, vamos chegar aqui, editor avançado, mas a gente precisa tornar isso de forma dinâmica, que é o quê? Ele sempre descobrir qual que é a maior data, não precisar ficar olhando manualmente, né? Então, vamos colocar aqui, maior data, né? Maior data, tabela vendas. Tabela vendas só para facilitar o nosso processo. Vou colocar um if. O que é if? É se. Né? Então, se a minha maior data de venda for maior que a minha maior data de saída de estoque, então, coloco um them, né? Se a minha maior data de venda for maior que a minha maior data de saída de estoque, né? Se eu tiver uma venda que ela aconteceu antes de ter uma saída de estoque, por exemplo, minha maior data da tabela de vendas vai ser a minha data de venda. Se não for isso, minha maior data da tabela de vendas vai ser a data de saída de estoque. Tá? Então, se minha maior data de venda for maior que a minha maior data de saída de estoque, então minha maior data da tabela de vendas é a maior data de venda. Then. Se não, else, minha maior data é a data de saída de estoque. Vou colocar uma vírgula aqui, vamos conferir, sempre conferindo, tá? Ele dá dia 16 de fevereiro, que é exatamente isso, né? Que é a tabela aqui, saída de estoque. Então, agora que eu tenho a maior data da tabela de vendas, eu posso saber qual que é a maior data geral de todas as tabelas, né? Que eu vou fazer a mesma coisa, vou copiar tudo que está aqui e vou mudar o seguinte, ó. Se minha maior data da tabela de vendas aqui, ó, ela for maior que a minha maior data da tabela de estoque, então minha maior data é a data da tabela de vendas. Agora, se ela não for, minha maior data vai ser a data da tabela de estoque. Beleza? Aperto em concluído, vamos conferir. Ele dá 26 de junho, que era 25 de junho, que a gente já viu que era a maior data entre todas. Certo? Beleza, pessoal. A gente acabou de ver que a nossa menor data é essa, então já vamos substituir aqui, ó. Opa, não é isso que eu quero não, eu quero a minha menor data. Comece a minha base de dados da menor data, já começou do dia 5 de janeiro. Show de bola. Agora eu preciso saber qual que é a diferença entre as duas datas, certo? Qual que é a diferença? E um ponto muito importante na hora da gente calcular a diferença é vocês entenderem o seguinte, tá? Imagina que minha menor data é dia 10 de um mês de janeiro, dia 10 de janeiro. E minha maior é dia 11 de janeiro do mesmo ano. Quando o Power BI ele diminui essas duas datas, ele pega dia 11 menos dia 10 e ele dá um dia de diferença entre as duas. Só que apesar de ser somente um dia de diferença entre a data do dia 10 para a data do dia 11, eu tenho duas datas aqui. Então, sempre que eu calcular essa diferença entre a minha maior data e a minha menor data, vai ficar faltando uma data dentro do processo. Então, quando a gente calcular a diferença, a gente precisa somar 1. Beleza? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui quantidade de dias, que é o quê? A diferença, duration.days, que é o nome da fórmula, é a diferença de dias entre a minha maior data menos a minha menor data. Beleza? E aí eu preciso somar um dia no final para que o cálculo dê certo. E agora eu vou pegar essa minha quantidade de dias e eu vou substituir o 365. Mudo ele pela quantidade de dias. E agora eu tenho uma tabela que ela vai do dia 5 de janeiro até o dia 25 de junho de 2025. Né? Acabamos de automatizar a tabela de dimensão de calendário. Beleza? E é assim que a gente cria essa tabela. É muito bacana criar essa tabela dentro do Power Query. Eu sei que tem gente que usa aquela fórmula calendar alto, né? Mas facilita muito criar aqui no Power Query, porque a gente só tem esse trabalho de criar, calcular cada uma dessas datas aqui, mas depois, ó, se eu quiser aqui ter o nome do mês, ó, vem aqui na aba adicionar coluna, mês, nome do mês, já está aqui, não precisei calcular mais nenhuma fórmula. Posso vir aqui, ó, ano, número do ano, fica muito mais fácil de fazer todo esse cálculo, beleza? Aqui o meu nome do mês veio em inglês, né? Porque eu trabalho com clientes de fora, mas no de vocês vai vir em português, beleza? Então vamos lá, agora eu vou fechar, aplicar e vamos voltar para o nosso Power BI, agora com a nossa tabela de dimensão de calendário. E agora, pessoal, a gente precisa relacionar essa tabela com as outras. Então vamos chegar bem aqui, ó, exibição de modelo, a gente tem agora
essa aba aqui no Power BI, a gente viu ontem a aba de relatório, a aba de dados, tem a aba de exibição de modelo também. Eu gosto de organizar esse modelo, que são todas as tabelas, a relação entre cada tabela. Eu gosto de relacionar assim, ó, tabela de asfaltos aqui embaixo, tabelas de dimensões aqui em cima. Eu vou começar apagando tudo aqui, ó, apagando tudo, não quero saber de nenhum relacionamento aqui, vou apagar tudo, beleza? Vou apagar tudo que a gente vai explicar para que cada tabela dessa existe, tá bom? Apaguei tudo e agora eu vou relacionar primeiro a minha tabela de dimensão de calendário. Então, eu quero relacionar a minha tabela com as duas datas. Se eu quiser fazer um cálculo olhando pela minha data de venda, eu vou fazer. Se eu quiser fazer um cálculo olhando pela minha data de saída, eu também vou fazer. A diferença é que agora, quando eu relacionei com a minha data de saída, ele ficou pontilhado. Isso significa que o meu relacionamento com a data de saída, ele existe, mas ele está inativo. Então, se eu quiser fazer algum cálculo ali de vendas pela minha data de saída do produto, eu preciso utilizar uma função chamada User Relationship. É uma coisa mais avançada, a gente não vai ver aqui, mas se vocês quiserem, também podem procurar. Nessa aula agora de hoje a gente não vai ver, tá bom? E aí eu vou relacionar também a minha dimensão de calendário com a minha data de entrada. Beleza? Acabei de relacionar aqui, show de bola, a gente tem minha tabela de dimensão de calendário e aqui vou fazer o seguinte, vou voltar para cá e ele está vendo que ele está com essa setinha para os dois lados. Ó. Vou mudar essa setinha para cá. Ó. Eu vou dizer que a direção não é válida para esse relacionamento. Direção única não é válida? Porque a direção única não é válida, que ele está um relacionamento 1 para 1. Tá? Então, vou mudar esse relacionamento de 1 para muitos. Por que está 1 para 1? Porque eu só tenho uma data dentro de cada linha dessa da tabela de estoque, né? Como eu fiz essa base no Excel, eu não repito nenhuma data aqui. Mas na prática a gente sempre vai ter uma tabela de dimensão relacionando com muitas linhas da tabela de estoque. Então, por exemplo, eu poderia ter várias entradas de estoque no dia 5, que é lógica, né? Poderia ter várias vezes o dia 5 repetindo aqui, tá? Eu vou mudar aqui, ó, a direção do filtro para único e a cardinalidade de 1 para muitos. Agora você pode ver que a setinha está somente da tabela de dimensão de calendário para a tabela de estoque. O que isso significa? Que a tabela de dimensão de calendário filtra a tabela de estoque, isso que é muito importante, vai ajudar nos nossos cálculos. Vou fazer a mesma coisa também com os relacionamentos da tabela de vendas, vou mudar de 1 para muitos e direção do filtro único, tá? E também do relacionamento com a data de saída, eu vou fazer a mesma coisa. Então, beleza, quando eu fiz isso, olha só, desapareceu o calendáriozinho das tabelas de data, das tabelas fato, e ficou somente na tabela de dimensão. É isso que a gente quer, porque a gente vai utilizar somente a tabela de dimensão para fazer análises de data, beleza? E aí, antes da gente já começar a fazer todos os cálculos aqui da gente, tem um ponto muito importante que é o seguinte, olha só, vamos abrir uma tabela de dimensão de produto aqui. A tabela de dimensão de produto, eu tenho várias outras informações sobre o produto. Eu tenho a categoria do produto, eu tenho a classificação do produto, eu tenho a planta onde aquele produto é produzido. Então, por exemplo, eu nem precisaria da dimensão de planta. Por quê? Porque um produto só é produzido numa planta. Então, eu poderia olhar a tabela de dimensão do produto para fazer uma análise de armazém, por exemplo. Então, vou até deletar aqui a tabela de dimensão de planta. Show de bola, deletei. E aí, dentro dessa tabela de dimensão, eu tenho uma coisa chamada aqui, ó, código do produto. Eu tenho o código do produto. Só que na minha tabela de vendas, eu não tenho o código do produto, eu tenho o nome do próprio produto. A mesma coisa na minha tabela de estoque, eu não tenho o meu nome do produto, né? Eu tenho a minha... quer dizer, eu não tenho o código do produto, eu tenho o nome do produto, tá? Mas a gente precisa, ao invés de ter esse nome repetindo várias vezes, ó, meu nome B aparece 2 vezes, meu nome A aparece 2 vezes, produto A aparece 2 vezes, ao invés de ter uma coluna textual, que é uma coluna que ocupa mais espaço dentro da base de dados, né? E ela faz com que os cálculos sejam mais lentos, que normalmente uma tabela fato não é uma tabela que tem só 25 linhas, como a gente tem aqui. É uma tabela que tem milhares, vezes milhões de linhas, né? Uma tabela fato tem, porque uma empresa produtiva, como o Grupo Boticário, por exemplo, tem estoque entrando o tempo todo, a cada hora, né? Direto está entrando estoque dos produtos. Então é uma tabela muito grande, a tabela de entrada de estoque. E aí imagina que em cada linha eu tivesse escrito o nome do produto. Isso não é interessante, isso ocupa muito espaço, torna o cálculo muito mais lento e também atrapalha algumas análises que a gente precisa fazer.
Então, preciso tirar esse nome de produto daqui. Eu já posso tirar até o nome da planta também, né? Porque a planta já está direto lá na tabela de produto. Então, eu posso aqui na tabela de estoque, eu posso excluir o nome da planta também. Mas eu preciso sair com o nome do produto daqui. E ao invés de trazer produto A, eu tenho que ter código do produto 1. A gente precisa que isso aconteça. E como que eu faço isso, né? Se a gente fosse fazer isso lá no Excel, a gente faria com o PROC-V. Né? Eu faria um PROC-V do produto aqui, procuraria o produto aqui, traria o código dele para lá. Aqui no Power BI é muito mais fácil. Eu tenho que nessa aba de página inicial do Power Query, essa função de combinar. Então, eu vou clicar aqui em combinar, ó, mesclar consultas, tá? Combinar, mesclar consultas. Eu vou mesclar minha consulta de estoque com a minha tabela de menção de produto. Eu vou mesclar as duas ó, pela coluna de produtos. É a mesma coisa que fosse um PROC-V, só que a diferença é que não preciso usar a fórmula. Fica muito mais fácil. Só que no momento que eu cruzo as duas tabelas, eu cruzei uma tabela com a outra. Ele não sabe qual coluna ele precisa trazer. Então, eu preciso dizer a coluna que eu quero. Então, eu vou clicar aqui, ó, eu vou desmarcar todas as colunas e vou selecionar somente o código do produto. Eu vou desmarcar essa opção de prefixo. Então, ele trouxe para mim aqui, ó, o código do meu produto. Agora que eu tenho o código do produto aqui, eu já posso excluir a minha coluna de produto. Então, agora não tenho mais o nome do produto, eu tenho o código do produto aqui, vai ficar bem melhor os nossos cálculos, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui na tabela de F-Vendas agora, olha só. Selecionar a tabela de produto, vou selecionar a coluna de produto, vou dar um OK, vou selecionar a coluna que eu quero agora, código do produto, e agora eu posso voltar aqui e eu posso apagar o meu produto, beleza? Show de bola, vamos dar um fechar e aplicar aqui, beleza? Vamos dar um fechar e aplicar aqui agora, ele está aplicando as transformações que a gente executou dentro do nosso modelo. Acabou de aplicar, vou voltar aqui para a minha aba de relacionamentos, ele até já identificou os relacionamentos, ó. Eu tenho a coluna de produtos se relacionando com a minha coluna de código de produto aqui na tabela de F-Vendas, e a mesma coisa para a minha tabela de estoque. Então, show de bola, as nossas 4 tabelas agora estão todas relacionadas, está tudo bem direitinho, e fica tranquilo, eu sei que a aula está quase ali na metade, né, metade para o fim, mas você vai ver que realmente o nosso trabalho é ajustar os dados. É claro que tem projetos que a gente leva bastante trabalho, fazendo cálculo, fazendo um monte de coisa, mas grande parte do trabalho na construção de um relatório em Power BI, ele não é fazendo 1 milhão de cálculos. E se é porque a modelagem está errada, né? Os dados estão errados. Mas vocês vão ver que agora vai ser muito rápido da gente fazer tudo isso aqui. Então vamos lá, pessoal. A gente não vai mais criar um gráfico assim, ó. Criar um gráfico clicando aqui. Aí eu vou chegar bem aqui, vou puxar o estoque, né? Cadê? Quantidade de estoque, quantidade de produto. Eu não vou mais fazer um gráfico assim, né? Porque esse ato de arrastar para cá, ele primeiro, quando a gente tem uma tabela muito grande, uma tabela de estoque, esse é um ato que o cálculo ele é um pouquinho mais lento. Vocês podem depois vir nessa aba de exibição e vocês podem verificar isso por esse negócio aqui chamado de Performance Analyzer. Mas é um cálculo um pouquinho mais lento, esse cálculo de soma aqui. Segundo, que eu não consigo, como é que eu vou pegar a soma da quantidade que entrou de estoque e vou diminuir da quantidade de vendas que eu fiz? Eu não consigo fazer isso utilizando somente esses campos. Eu preciso fazer um cálculo, tá? E o cálculo a gente faz criando uma medida, utilizando a linguagem DAX aqui dentro do Power BI. Eu já quero ensinar vocês, desde o começo, a organizar as coisas que vocês fazem. Então, a gente está tudo bem organizadinho, um relatório bonito. Cada tabelinha aqui bem organizada, bem relacionada, tá? E a gente também vai organizar os cálculos que a gente faz. Pessoal, a gente que é sênior, que é especialista dentro do mercado, a gente tem muito trabalho de revisão de projeto de outras pessoas. E é muito ruim, é um pesadelo ter que revisar um projeto que está todo bagunçado, que a pessoa não organizou nada. Então, por favor, organizem o trabalho de vocês. Então, a gente já vai começar aqui com tudo bem organizado. Todos os cálculos, a gente vai ter uma tabela, que a gente vai clicar aqui em inserir dados. Eu vou colocar o nome dessa tabela de tabela de medidas, tá? Que é a tabela onde a gente vai armazenar todos os nossos cálculos. Então, a tabela que não vai ter nenhuma coluna, isso aqui seria para a gente copiar e colar dados aqui, mas eu não vou colar nenhum dado, eu quero somente essa tabela aqui para armazenar todos os meus cálculos dentro dela, beleza? E o primeiro cálculo que eu vou fazer é o seguinte, ó, botão direito aqui na tabela de medidas,
nova medida, eu vou colocar aqui, ó, quantidade de entrada de estoque, beleza? E vai ser muito fácil, tá? Parece formulinha de Excel, sum, quantidade, da minha coluna de quantidade da minha tabela de estoque. É somente isso, tá? E depois que eu crio a minha primeira medida, eu já posso vir nessa minha coluna 1, eu posso clicar com o botão direito e ocultar. E aí, quando eu faço isso, ele entende que essa minha tabela é uma tabela somente de cálculos. Ele muda até o ícone aqui do lado, tá vendo? Ó? Ele vira um ícone de cálculo, tá? E facilita muito, a tabela fica lá em cima, fica tudo muito mais organizado, tá bom? Agora vamos lá. Medidas, nova medida, quantidade de vendas, né? Quantidade de vendas vai ser sum, quantidade, vai ser lá da minha tabela de vendas. Show de bola, pessoal. Então aqui a gente tem a quantidade de produtos, a quantidade de produtos que estão entrando, quantidade de produtos que estão saindo, né? Na verdade é a quantidade de vendas, pela tabela de vendas, né? O que a gente precisa agora é saber qual que é o nosso estoque atual, que é o quê? Que é o estoque que entrou menos o estoque que vendeu, né? Eu quero saber só o saldo de um para o outro. Então, eu vou criar uma nova medida aqui, ó, saldo de estoque. Eu vou botar estoque atual, mas a gente tem que fazer uma mudança dentro desse cálculo, tá? Então, eu posso reaproveitar os meus cálculos, ó, quantidade de entrada de estoque menos quantidade de vendas. Eu já tenho aqui, entre aspas, uma medida de estoque atual. Por que entre aspas, João? Porque, pessoal, a gente sabe que ainda tem previsão de entrada de estoque, né? Tem previsão de vendas, então nem tudo aqui é estoque atual, tá? A gente vai modificar isso aqui ainda para olhar somente tudo que aconteceu, tudo que entrou de estoque até hoje, tudo que vendeu até hoje. O que for depois, a gente não vai considerar. Eu vou clicar nesse botãozinho que tem 1, 2, 3, ó, nesse gráfico que tem 1, 2, 3, e vou criar aqui um cartão, ó, com o meu volume de estoque aqui atual. Vou chegar bem aqui para formatar o meu visual, e pode ver que ele fica um negócio aqui embaixo escrito estoque atual, mas a gente não precisa, porque já está aqui no plano de fundo que a gente importou. Então, posso desmarcar esse rótulo de categoria, posso trazer para cá o meu estoque atual, vou clicar nele e vou clicar também nesse negocinho aqui, porque fica mais fácil da gente visualizar todo o processo. Então, beleza, show de bola. Trouxe para cá o meu estoque atual, tá? Então, o que a gente quer ver agora também, pessoal, a gente quer ver o nosso capital de giro, né? Que é o quanto que a gente tem de saldo de estoque, né? O nosso estoque aqui, vezes quanto cada produto corresponde. A gente daqui a pouco vai fazer isso, tá? Vamos primeiro corrigir o nosso cálculo de estoque atual. Então, vou chegar aqui nas minhas medidas, tá? Eu vou colocar a entrada de estoque até hoje. Para eu fazer minha entrada de estoque até hoje, eu preciso colocar um filtro, especificar para o Power BI, olha só calcula o que tiver até a data de hoje, tá? Então, para a gente fazer esse filtro, para a gente modificar esse contexto, para ele não somar toda a tabela, eu tenho que utilizar uma função chamada calculate. Olha só, avalie uma expressão em um contexto modificado por filtros, tá? E aí, só para organizar o nosso cálculo, para a gente ter tudo bem direitinho, eu vou clicar com Shift Enter, vou pular minha linha, vou clicar com Shift Enter aqui de novo e aqui a gente vai utilizar a nossa medida quantidade de entrada de estoque. Só que a diferença é que eu vou lá na minha tabela de dimensão de calendário, eu vou dizer que a minha data ela tem que ser menor que hoje, que today. Pronto, então ele vai pegar toda a minha quantidade de entrada de estoque, somente o que tiver até hoje. Eu vou dar um OK aqui, olha só. Vamos comparar os dois cartões, ó. Aqui é a minha quantidade de entrada de estoque e aqui é a minha entrada de estoque até hoje. Então, eu tenho uma previsão para entrar estoque de 3.870, mas até hoje eu entrei com 1.140, certo? Então, a gente já vê que tem uma diferença bem grande entre os dois. E aí, para não ficar refazendo tudo, ó, eu vou só copiar isso aqui com botão direito, né, nova medida na tabela de medidas, vou colar aqui e vou colocar vendas até hoje. E ao invés de colocar a quantidade de entrada de estoque, vou colocar a quantidade de vendas. Eu nem preciso mudar isso aqui, por quê? Porque as duas tabelas fato, tanto a de entrada de estoque quanto a de tabela de vendas, estão relacionadas com a tabela de dimensão de calendário. Então, qualquer filtro que eu aplicar à tabela de dimensão de calendário, vai ser aplicado a essas tabelas. Vamos ver a diferença aqui, ó. A quantidade de expectativa de vendas é 365, e as vendas até hoje é somente 125. Então, a gente já pode ver que é bem diferente. Vou mudar aqui para a quantidade de vendas até hoje. Então, o nosso estoque atual, na verdade, turma, vai ser
a minha entrada de estoque até hoje menos a minha quantidade de vendas até hoje. Então, esse é o meu estoque atual, 1.015. Beleza? Meu estoque atual vai ser 1.015. Vamos chegar aqui, ó. Eu vou só diminuir um pouco o valor, porque ele está bem grande, tá? Aqui ficou muito pequeno. Vou botar um 39 aqui. 39 tá show. Beleza, aqui tá legal. Show de bola. Deixar ele mais ou menos assim. Pronto, tá bacana. Tá. Então agora, que eu já tenho meu estoque atual, já podemos criar os nossos gráficos de estoque por produto. Então eu posso chegar aqui, ó, vou selecionar o meu produto. Cadê meu produto? E agora eu vou selecionar o meu estoque atual. E vamos limpar o gráfico como a gente aprendeu a limpar na aula passada. Que eu vou fazer de maneira mais rápida, que a gente já aprendeu como faz isso ontem. Né? Opa! Pronto. Assim. Agora eu vou tirar o título, a gente não precisa do título, que já tem aqui. Então, o estoque por produto está aqui o meu gráfico, né? Agora eu só vou mudar o seguinte, eu vou puxar para cá, eu vou criar meu estoque por armazém. Pronto. Já temos os nossos dois gráficos. Está vendo como é rápido? Não tem dificuldade. Olha só, tem meu estoque por produto, meu estoque por armazém, tá tudo aqui. Beleza? Agora vamos fazer as vendas por classificação ABC. Agora essas vendas eu quero fazer da seguinte maneira, eu quero utilizar um gráfico assim, ó. Não, vou utilizar um gráfico assim mesmo, só que eu vou fazer o seguinte, vou trazer a classificação ABC para cá, vou trazer a minha quantidade de vendas para cá até hoje, né? Então, vamos utilizar a quantidade de vendas até hoje, vamos limpar um gráfico aqui, ó, mas eu vou colocar aqui embaixo o produto. Por quê? Porque eu quero ver assim, ó. Quero ver dessa maneira aqui, só que eu vou ordenar aqui, ó, por produtos de classificação A primeiro. Aí vai aparecer assim, ó, pra gente. Olha como ficou bem melhor. Eu tenho a classificação A, produto A e produto D. Classificação B, produto B e produto E. Classificação B, produto C. E aí fica muito mais fácil da gente enxergar primeiro os produtos de cada classificação. Fica bem legal da gente analisar assim, tá? E o nosso último gráfico aqui, turma, vai ser um gráfico aqui... Opa, esse aqui não. Vai ser um gráfico de linha, tá? Vai ser um gráfico de linha... que eu vou trazer aqui ele, ó, vou trazer aqui a minha quantidade de vendas até hoje, né? Eu vou trazer a minha data da dimensão de calendário, tá? E aí ele parece que tem alguma coisa estranha aqui. Ah, ele tem alguma coisa estranha porque ele está filtrando, ele está só calculando o que é ali até hoje. Então eu vou tirar essa medida daqui, ó, que ele está tendo um filtro automático de data. Eu vou trazer a minha quantidade de vendas até a expectativa de vendas, não tem problema não, tá? Então eu vou chegar aqui, ó, vou desmarcar o título, show de bola, eu vou limpar o nosso gráfico igual a gente tinha visto já a gente limpando, beleza? Aí esse gráfico de linha aqui, pessoal, a gente pode colocar rótulos de dados aqui também, ó, eu particularmente não gosto, ó, porque eu acho que fica um pouquinho ruim de ver os rótulos de dados num gráfico de linha, a não ser que você transforme isso num gráfico de colunas, né? E aí pode ser que fique de fato mais fácil, que eu vou deixar só ano e mês, ó. Pode ser que fique mais fácil de ver, né? Mas eu particularmente, eu prefiro gráfico de linha para analisar aqui tempo. E eu não gosto muito, né, de ter esses números aqui. Porque o interessante do gráfico de vendas, pessoal, é a gente muito mais checar a tendência, né? Se a gente tem uma tendência de melhorar as vendas, se a gente tem uma tendência de piorar as vendas, e a gente batendo o olho aqui, parece que a gente tem uma tendência de piorar as vendas, o que não é tão interessante. A gente pode até aumentar aqui a nossa análise, ó, colocando uma linha de tendência aqui, ó, e a gente pode ver que nossa linha de tendência está caindo as nossas vendas. Então não é tão interessante. Eu vou tirar a horizontal, ó, gera um ponto para a gente se preocupar, né, porque a nossa tendência é as vendas cair. Então as vendas já estão baixas, né, a gente compara a quantidade de estoque, tem muito estoque. Só o produto A tem 405 de estoque, né? E a gente só tem 45 vendas até hoje, né? Então nossas vendas estão muito baixas. A gente tem um estoque atual de 1.015, né? Tem um estoque realmente muito elevado para a quantidade de vendas que a gente está fazendo. A gente ainda está com expectativa de piorar as nossas vendas. Então já é uma coisa para a gente pensar. Olha só, pessoal, parou produção. Não vamos mais produzir. Vamos colocar o time comercial aqui para cima, vender. Vamos girar esses R$ 1.015 produtos que a gente tem, porque senão vai ficar complicado, tá?
E o próximo cálculo que eu vou fazer aqui com vocês, pessoal, é o seguinte, olha só, nova medida, tá? Nova medida. E eu quero ver o seguinte, olha só, eu quero ver as nossas vendas para os próximos 3 meses, né? E aí, pessoal, para a gente fazer isso, eu vou primeiro colocar uns filtros aqui do lado, tá? A gente vai ter um painel de filtros aqui do lado. Eu vou clicar nesse segmentação de dados aqui, ó. Vamos criar uns filtrozinhos para ficar fácil, né? Por exemplo, se eu quiser fazer um filtro aqui por produto, e eu vou clicar aqui, ó, para selecionar configurações de segmentação, vou colocar suspense, que fica mais fácil, ó. Só tá meio ruim de ler o nome de cada produto, então vou fazer o seguinte, não tá dando para ver o nome de cada produto, né? Deixa eu aumentar aqui, pronto. Que depois eu vou ter que voltar, a gente vai voltar no Figma, né? A gente aí fica como tarefa de vocês, quem for aluno do Profissão do Século, criar um plano de fundo aqui em que o filtro caiba, para a gente poder ler o nome de cada produto. Se eu quiser ler o produto A, pronto, filtrei tudo só produto A. Se eu quiser ver produto B, filtrei tudo só produto B, produto C, D e assim por diante, né? E eu vou trazer alguns outros filtros aqui para a gente também, ó. Eu vou trazer um filtro aqui também de categoria. Quero ver aqui classificação. Categoria é isso aqui. Se eu quero ver só alimentos, se eu quiser ver só eletrônicos, se eu quiser ver só vestuário, eu consigo ver também. Se eu quiser ver um filtro aqui de classificação ABC, posso ver também, né? Se eu quiser ter um filtro aqui, pessoal, então tá muito legal a distância, daqui a pouco a gente se preocupa com a beleza, né? Se eu quiser ter um filtro por armazém, por planta, eu vou ter aqui, show de bola. E eu também quero ter um filtro aqui de ano e de mês, tá? Um filtro aqui de ano, e um filtro aqui de mês. Show de bola. Então aqui já temos aqui todos os filtros que a gente precisa, tá? E aqui ao invés de colocar o nome do mês, eu vou colocar o mês aqui, tá? Que ele vai vir o mês em português. Beleza. Então, show de bola. Aqui eu vou só estilizar para não ficar esse negócio aqui meio estranho, né? Vou tirar aqui o efeitos, tirar o plano de fundo. Show de bola. Tá dando... Opa, configurações de segmentação. Vou tirar a tela de fundo daqui também. Vai estar sem tela de fundo? Tela de fundo é aqui. Vai estar sem tela de fundo? Daqui para roxo. Redefinir para padrão aqui. Tela de fundo aqui é azul. Ué. Tem uma tela de fundo branca aqui, acho que não tem problema. Não estou achando onde que edita ali, mas não tem problema, não faz tanta diferença, não é uma coisa que vai afetar o nosso processo. Então eu vou clicar aqui com o pincelzinho e vou aplicar a transformação em todos os outros filtros, tá? E fica como tarefinha de casa, como eu falei para vocês, de vocês melhorarem aqui para a gente poder caber todos os filtros, tá? Show de bola. Então, se eu quiser filtrar a classificação B, consigo ver só a classificação B. Se eu quiser filtrar o ano 2024, consigo filtrar também, tá bom? Então, isso aqui facilita demais o nosso processo. Beleza. E o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, olha só. Aqui já começa um DAX um pouquinho mais avançado, tá? A gente vai fazer um cálculo aqui de vendas para os próximos 3 meses e vai ser um cálculo um pouquinho mais avançado. Então, eu vou clicar aqui, ó, botão direito, nova medida, tá? E aí tem algumas maneiras da gente fazer isso. A gente, por padrão, a gente aprende a fazer isso da seguinte maneira, olha só. Vendas próximos 3 meses. A gente aprende a fazer assim, ó, calculate, aí quantidade de vendas. A galera aprende a fazer isso aqui, ó, date add, né? Que eu vou pegar as datas lá da tabela de dimensão de calendário. Eu vou somar mais 3, né? Eu vou somar 3 aqui, 3 meses, né? Então, quando eu faço isso, eu estou adicionando 3 meses na minha data. A galera aprende a fazer isso aqui, ó. Só que isso não está certo, pessoal. Isso aqui vai estar errado, certo? Por que isso aqui vai estar errado? A gente já vai entender, ó. Por que isso aqui vai estar errado? Porque é o seguinte, ó. Se eu chegar aqui e eu filtrar 2024, ele vai pegar 3 meses depois do último mês, da última data que ele encontra em 2024. Se eu pegar 2023, ele vai pegar 3 meses depois, certo? Do último mês aqui que ele encontra em 2023. Só que eu quero ver os próximos 3 meses a partir de hoje. Eu estou vendo todos os meus dados aqui.
Então, eu preciso, na verdade, criar um filtro que eu consiga ver de hoje até daqui a 3 meses. Então, eu tenho que adicionar esse cálculo aqui de datas aqui, beleza? E eu digo que isso aqui é um pouquinho mais complexo, pessoal, porque se eu chegar aqui e eu colocar today, ó, por exemplo, eu não quero ver 3 meses em cima da minha dimensão de calendário, eu quero ver 3 meses depois de hoje. Ele vai dizer que meu primeiro argumento da função dateAdd tem que especificar uma coluna. Então, a forma mais fácil da gente fazer isso é a gente criar uma coluna na tabela de dimensão de calendário informando qual é o dia de hoje. Pronto, é só isso. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos vir lá em transformar dados. Vou chegar aqui em dimensão de calendário, vou vir em adicionar coluna, vou criar uma coluna personalizada, que eu vou pegar o dia de hoje, tá? Vou colocar aqui, ó, data hoje. Pronto, o nome da minha coluna vai ser data hoje, tá? E existe uma fórmula dentro aqui da linguagem M para a gente poder fazer esse cálculo, tá? Que é a datetime.localNow. Essa fórmula aqui tá meio bugado, né? Tá dando nenhum erro e tá dando um vermelho aqui, dá bugado aí. Essa fórmula vai pegar a data atual, data hora de hoje, tá? Então eu vou dar um OK aqui, ó. Tá pegando a data hora atual, beleza? E aí, pessoal, o que a gente precisa fazer agora, eu vou clicar aqui em transformar, vou vir aqui em data, eu quero ver somente a minha data. Pronto, tenho somente a data. Ele aparece a minha data de hoje aqui, tá bom? Na minha dimensão de calendário. Eu vou utilizar essa data lá, tá? Fechei a aplicar aqui. Aplicar isso aqui. E agora eu vou chegar bem aqui, ó, eu vou colocar de em calendário, data hoje, e eu quero adicionar 3 meses da minha data de hoje. E aí não importa, porque toda ali da minha coluna de calendário vai ser 3 meses. Agora, o problema é porque ele está dando em branco aqui. Vamos entender por que ele está dando em branco. Ele está dando em branco porque cada linha aqui, tá? Cada linha daqui é uma linha correspondente a hoje, né? Então, assim, no momento que ele faz, entendi, que foi besteira, né? No momento que ele filtra a tabela de calendário, que a gente filtra uma data e ele vai lá com a tabela de calendário, filtra a tabela de estoque, aí, pessoal, ele está pegando todas as linhas com a mesma data. Então, no momento que ele tenta pegar uma data que não é essa, não existe, né? Então, essa nossa tentativa também não funcionou. Então, a gente vai fazer o seguinte, olha só. O que a gente vai fazer agora, né? A gente está mostrando isso aqui para vocês entenderem que, pô, a gente vai ter tentativas durante o processo, nem tudo vai funcionar. Isso aqui é natural no momento da análise de dados. Então, o que a gente vai fazer agora, eu vou criar outra coluna aqui, ó, personalizada, e eu vou checar, tá? If minha data de hoje, ela é menor, tá? Na verdade, eu vou fazer o seguinte, clicar na minha data de hoje aqui, não, eu vou fazer isso mesmo, coluna personalizada, né? Eu vou colocar aqui, ó, flag menor que hoje, tá? Flag menor que hoje, tá? E aí eu vou fazer o seguinte aqui, tá? Eu vou clicar aqui na minha data, eu quero ver se a minha data, vou fazer um if, tá? If data menor ou igual que a minha data de hoje. Então, se for menor que a minha data de hoje, eu quero que mostre 1, se não, eu quero que mostre 0. Show de bola. Ele vai mostrar aqui, ó, vou colocar aqui um momento inteiro. As minhas datas que são depois que a minha data de hoje, ó, ele está mostrando aqui, tá vendo? As minhas datas que estão depois da minha data de hoje, ele está mostrando todas, beleza? Só que eu vou fazer o seguinte, aqui, personalização adicionada. Eu vou colocar 0, senão eu vou colocar 1. Beleza. E aí aqui, nesse caso agora, o que for 1 é o que está depois da data de hoje. O que a gente vai fazer agora? Vou adicionar uma coluna somando aqui. Não, vou fazer um soma aqui de linha após linha. Esse cálculo aqui ele não vai somar ali acumulado, né? Na verdade, turma, tem uma forma muito mais inteligente de fazer isso aqui do que fazer uma soma acumulada. Minha ideia era somar aqui 90, né? Aí quando desse 90, a gente sabia que eram 3 meses. Então, foi uma forma muito mais inteligente de fazer isso, que é o seguinte, ó. Deixa eu apagar essa ideia que a gente teve aqui, ó. Eu vou manter essa flag, eu vou apagar essa flag menor que hoje,
Mas o que eu vou fazer é o seguinte. Vou colocar uma fórmula aqui, ó, que é date.addMonths. Não estava lembrando dessa fórmula. Eu vou simplesmente pegar a data de hoje, eu vou adicionar 3. Eu vou adicionar 3 meses para ela. Né? E aí pronto, veio uma data para cá. E aí eu vou só selecionar o tipo data aqui. Show de bola. Vou mudar o nome dessa coluna, que eu não coloquei nome, né? Data próximos 3 meses. E aí, sempre ele vai dar um erro, né? No tipo alterado, porque está com o nome personalizado. Vou mudar aqui. E aí agora, sempre que mudar de dia, ele vai mudar automaticamente. Amanhã, como isso ele está pegando essa data com date time local now, ele vai mudar o dia para o dia 16. E aí aqui vai mudar também para o dia 16 de novembro. Então ele vai estar sempre ali fazendo esse cálculo. Data próximos 3 meses, data próximos 3 meses, data próximos 3 meses. E o que a gente precisa fazer agora é o seguinte, que vai tornar tudo muito mais fácil. Ó. If data, né? For maior ou igual que a data de hoje, né? Aí eu vou colocar outro if aqui. Se a minha data for... Eu tenho que colocar um demo aqui, tá? Se a minha data for maior que a minha data de hoje, então eu quero saber se a minha data ela é menor que a minha data dos próximos 3 meses. Por quê, tá? Porque se ela for maior que hoje e menor que meus próximos 3 meses, então... ela é a flag dos próximos 3 meses, né? Que é a data que está entre hoje e os entre os próximos 6 meses. E aí, se for, eu vou marcar 1, tá bom? E aí vai ficar muito mais fácil assim, porque, ó, opa, coloquei percentual, deixa eu apagar aqui, colocar aqui o número inteiro. Quando eu filtrar 1 aqui agora, ó, tudo que for 1 aqui, ó, é tudo que está entre hoje e entre minha data dos próximos 3 meses. E aí vai ficar muito mais fácil esse processo aqui. E agora eu posso apagar essas duas colunas aqui, vou apagar, vai sobrar só minha flag de 3 meses, aí eu vou mudar o nome aqui só para flag próximos 3 meses. Flag próximos 3 meses, copiar o nome aqui, show de bola, vou colar aqui, beleza, vou para a última etapa e vou aplicar as transformações que a gente fez. Beleza, e agora eu vou chegar aqui, ó, eu vou, ao invés de adicionar uma data, eu vou vir na minha flag próximos 3 meses e eu vou filtrar igual a 1. Pronto, então tenho 33 vendas nos meus próximos 3 meses. Eu falei para vocês que esse cálculo ia ser um pouquinho mais complexo, a gente precisou fazer algumas coisas lá dentro do Power Query, mas agora a gente conseguiu fazer, criando uma fórmula para trazer a data atual, outra fórmula para trazer a data dos próximos 3 meses e calculando o que está no meio. Pronto, o que está no meio entre as duas são as vendas que acontecerão nos próximos 3 meses, tá? Vamos fazer mais uma medida aqui, nossa aula está chegando ao fim, vou fazer uma medida aqui que é o lead time. Nosso lead time eu vou fazer de uma forma mais simples, tá? Vamos utilizar a fórmula average x. O que é a fórmula average x? Vou pegar a média de tempo entre uma coisa e outra, tá? A gente tem a fórmula average aqui no Power BI, ó. Average, deixa eu explicar esse conceito para vocês. Se eu utilizar a fórmula average, por exemplo, a média da quantidade da tabela de estoque. Ele vai me dizer aqui a média, ele vai me trazer aqui a média, cadê? Lead time. Ele está me trazendo a média de quanto que entra de estoque em cada linha. Então, em média, entra 129 de estoque em cada vez que entra estoque. Essa é a média. Mas o que eu quero fazer com a tabela de vendas, né? Eu quero diminuir a minha data de saída pela minha data de venda. Eu quero ver a quantidade de tempo entre uma data e outra, certo? E aí eu quero tirar a média disso. Eu quero ver a quantidade de tempo entre uma data e outra. Eu quero tirar a média disso. Tem duas formas de fazer isso, tá? A gente pode vir aqui, ó, a tabela de vendas. Eu posso chegar aqui, adicionar coluna. Eu posso utilizar a mesma duration days, né? Dias, diferença, né? Eu posso usar aquela mesma duration, days, que a gente já utilizou. Eu posso pegar minha data de saída menos a minha data de venda. Posso utilizar essa mesma fórmula que a gente já utilizou. Eu vou colocar aqui como número inteiro. Para todas as linhas é só um dia, tá? Porque eu fiz isso aqui de maneira manual. Tá. A gente pode fazer dessa maneira aqui. Eu posso chegar aqui, ó. Você pode fazer assim também, não tem problema. F vendas. E eu posso utilizar aqui, ó, dias de diferença, tá? Essa é uma das maneiras de utilizar, beleza? Agora, outra maneira, para a gente não precisar fazer esse cálculo lá dentro do Power Query, né? É eu fazer tudo direto aqui
com a linguagem DAX. Só que para eu fazer esse cálculo, eu preciso ver linha a linha com a quantidade de dias de diferença em cada linha para cada venda. Para fazer isso, eu preciso utilizar a fórmula AverageX. Porque dentro da fórmula Average, eu não consigo fazer isso aqui, ó. Data de saída menos data. Não consigo utilizar duas colunas dentro da fórmula Average. Só se eu utilizar a fórmula AverageX. Então, meu primeiro parâmetro aqui é a tabela F vendas, e aí eu vou utilizar a minha data de saída menos a minha data de venda. É outra maneira que a gente tem para fazer esse mesmo cálculo, que é eu não preciso fazer aquele cálculo lá dentro do Power Query. E aí, quando a gente fala de uma, aqui eu vou colocar 0 casos decimais, né? Quando a gente fala, vou também aplicar aqui a transformação, quando a gente fala de uma base de dados muito grande, é muito ruim fazer cálculo dentro do Power Query, porque imagina que ele vai estar fazendo esse mesmo cálculo que a gente acabou de fazer aqui para milhões de linhas, né? E para cada linha ele vai estar fazendo o cálculo, para cada linha ele vai estar calculando. Aqui no DAX ele consegue fazer esse cálculo de forma otimizada, beleza? E aí, pessoal, a gente até já está estourando um pouquinho o nosso tempo, então eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou deixar de tarefa de casa para vocês calcular o capital de giro. O que é o capital de giro? É o quanto em valor monetário o nosso estoque vale. Então, todo dia eu vou deixar uma tarefinha para vocês. A tarefinha de hoje vai ser calcular o capital de giro. Mas hoje a gente vai aprender a como criar um pop-up. E a gente ainda vai aprender aqui nessa aula de hoje a como criar um pop-up aqui dentro do Power BI. Então eu vou clicar, esse detalhamento aqui vai ser um botão, ó, que quando eu clicar, pá, vai aparecer um detalhamento de quantidade de estoque, quantidade de vendas, tudo para cada classificação, para cada produto de maneira detalhada, né? Isso aqui é muito interessante. Eu gosto muito de fazer isso com meus relatórios, né? Eu gosto de ter uma visão geral, que é essa visão que a gente está tendo aqui, bem bonita, bem limpa, bem bacana. E se eu quiser detalhar, se eu quiser ir mais a fundo, eu tenho um pop-up de detalhamento para ver mais detalhes das informações. Eu gosto muito de fazer isso. Para a gente fazer isso, eu vou vir aqui em inserir, ó, botões. Eu vou selecionar um botão em branco aqui. Que é um botão que ele não tem nada, é somente aqui para aparecer aqui, para quando a gente clicar, a gente conseguir abrir o detalhamento. Opa! Ué, ele está soltando aqui. Pronto, beleza. E agora eu vou vir em formato, estilo, eu vou desmarcar tudo que tem aqui em estilo, ó. Desmarquei. Beleza. Próxima coisa que a gente precisa é o seguinte, a gente precisa de um retângulo aqui, de uma forma, tá? Preciso de uma forma aqui bem grandona. Que eu vou preencher essa forma aqui com um azul aqui bem clarinho aqui. Essa cor aqui tá legal. Combinou aqui com o nosso dash, né? Essa cor aqui tá bacana. Beleza, eu vou tirar a borda. E aí, sempre que eu clicar em detalhamento, aí que eu já vou até diminuir aqui, porque amanhã a gente vai trazer esse menu de filtros aqui direitinho, né? Aí, pessoal, sempre que eu clicar em detalhamento, essa forma vai aparecer. E vai aparecer essa forma com uma tabela aqui dentro dela, ó. Vou colocar uma tabela aqui. Nessa tabela vai ter pra gente, olha só, vai ter a classificação ABC, a categoria do produto, o produto, vai ter a planta aqui nas colunas, né? E aí vai ter pra gente, ó, o estoque atual, a quantidade de entrada de estoque até hoje, né? Vai ter a quantidade de vendas até hoje, é a planta que está confundindo, então eu vou trazer a planta aqui para cima. Quantidade de vendas até hoje, vai ter as vendas nos próximos 3 meses, vai ter o meu lead time, vai ter tudo aqui dentro, tá? E vai ter também aqui pra gente, tá? O ano, e eu vou, vou trazer o ano aqui, né? E o mês também. Mês, beleza. Show de bola. E aí eu vou fazer o seguinte, vou expandir tudo, ó. Expandir tudo, expandir. E aí eu vou vir aqui em cabeçalhos da coluna, eu nunca decoro onde é isso aqui. É aqui cabeçalhos da linha e vou desmarcar. Não, ficou ruim, deixa assim mesmo. Beleza, e aí sempre que a gente clicar aqui, ele vai abrir essa página com uma tabelona, com um monte de coisa que não é bonito. Essa tabela ela não é bonita, ela não é legal,
mas é mais para caso a turma precisar detalhar. Pô, João, acabei de ver tudo aqui, agora eu preciso cair para dentro, eu preciso ver mais um detalhamento, vou tirar os subtotais aqui. Preciso ver um detalhamento maior aqui para ter uma noção, preciso ter uma noção melhor das minhas informações, preciso ter uma noção melhor dos meus dados, tá? E aí a gente vai fazer isso, vou trazer classificação, ver se... tá bom assim. E aí eu vou colocar outro botão aqui, que é um botão de voltar, uma seta. Deixa eu diminuir aqui o tamanho da tabela. Colocar uma seta aqui, que aí quando eu clicar nessa setinha aqui, pronto, fechou. Vou colocar isso aqui preto. Aí ele vai fechar a minha página de detalhamento. É isso que ele vai fazer. Tá? É isso que eu quero que aconteça. Quando eu clico em detalhamento, ele abre esse pop-up aqui, que eu vou até mudar a cor da forma. Tô achando muito escuro. Deixar mais clarinho assim. Ficou legal. Não, ficou feio demais. Clicar aqui. Eu vim pra cá, assim, mais ou menos. Pronto, agora combinou bastante. Show de bola. E aí, quando ele clicar aqui em fechar, vai fechar essa forma. É isso que a gente quer que aconteça. Eu vou colocar aqui uma borda nessa forma, da mesma cor, só para a gente colocar... Pronto, só para ficar bonitinho. Não, vou tirar a borda. Beleza. Pronto, aí como que a gente cria essa ação, né? Como que eu crio a ação de quando eu clicar no botão de voltar, eu fecho isso aqui, quando eu clicar no detalhamento, ele abre. Como que eu crio essa ação? Vou vir bem aqui em exibição, ó, eu vou vir bem aqui em seleção e indicadores. Eu vou abrir os dois, tá bom? O que eu preciso fazer? Eu vou selecionar meu botão, selecionar minha tabela, vou selecionar a minha forma. Selecionei os três. Pode ver aqui que ele selecionou esses 3 pontos aqui na minha seleção, tá vendo? Vou clicar aqui com o botão direito, agrupar, eu vou colocar aqui, ó, painel de detalhamento. E o que acontece? Quando eu clico nesse olhinho aqui, ó, sumiu. Quando eu clico no olhinho de novo, ele aparece. Então, o que eu quero fazer agora, eu quero criar indicadores para capturar essas informações. Então, ele vai capturar o estado do painel de detalhamento escondido e o estado do painel de detalhamento aparecendo. É isso que a gente quer que aconteça. Então, eu vou criar um indicador aqui, ó. Painel escondido. Eu vou esconder o painel, vou desmarcar essa opção de dados, eu vou atualizar o meu indicador. Eu vou criar outro painel, que é painel aparecendo, outro indicador. Vou desmarcar também a opção de dados aqui, ó, e vou mostrar o meu painel, vou clicar em atualizar. E agora, ó, cada indicador desse, ó, um indicador aparece, o outro indicador esconde. Então agora eu vou vir nesse botão que eu criei aqui em cima dessa minha aba de detalhamento, já posso apagar a seleção e os indicadores. Vou vir aqui, vou criar uma ação, ó, que a minha ação vai ser do tipo indicador para o meu indicador do painel aparecendo. Então, quando eu clico aqui com Ctrl, ó, putz, apareceu. E agora eu vou chegar nisso aqui, ó, tenho que clicar 2 vezes aqui. Seleção, botão. Ele não está me deixando formatar esse botão, então eu vou apagar esse botão, não tem problema. Vou inserir outro botão. Seta para a esquerda, o mesmo botão que a gente inseriu antes, no Power BI tem esses bugs às vezes. Vou criar uma ação nesse botão do tipo indicador para o meu painel escondido. Eu vou colocar esse botão aqui, cor preta, e vou jogar esse botão para dentro do meu painel, tá? Então agora, quando eu clico no botão, o painel esconde, quando eu clico no detalhamento, o painel aparece, que era exatamente isso que a gente queria que acontecesse. Então hoje nessa aula, em menos de 1h30, a gente criou um dashboard completaço, a gente fez muita coisa, inclusive no Power Query, fizemos alguns cálculos também aqui, ó, vários cálculos com a linguagem DAX, a gente já aprendeu aqui algumas coisas, como que funciona na linguagem DAX, criamos filtros, esse relatório está bem bonito, inclusive, né? E um painel aqui, um pop-up de detalhamento, eu gosto demais de fazer esses pop-ups aqui. Amanhã eu vou trazer para vocês um plano de fundo, tá? Para a gente fechar esses filtros aqui, ficar mais legal. Eu vou trazer para vocês como que a gente calcula esse capital de giro. Amanhã eu vou trazer a resposta, tá? Mas tentem, pessoal, não esperem pela resposta de amanhã, tentem sozinhos também, beleza? E amanhã também a gente vai trazer o dashboard de produção, beleza? Então vejo vocês amanhã. Deus abençoe a todos, tchau, tchau. E vamos colocar tudo em prática, que a gente aprendeu, e não esqueçam de salvar
o relatório. Valeu, um abraço, tchau, tchau.